como é lidar com pacientes na UTI todo santo dia com o Covid-19, como foram essas experiências. Pode ficar à vontade para fazer qualquer dúvidas nos comentários, pode, depois, no final, a gente vai ter um pequeno debate, a gente vai tirar dúvidas, e fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que a gente vai tentar responder. E lembrando que o que eu falar hoje, eu costumo brincar um pouco também que ciências médicas são as ciências das verdades transitórias, porque o que pode ser verdade hoje pode não ser verdade amanhã, porque vários trabalhos saem todos os dias e esses trabalhos podem realmente mudar a nossa conduta médica. Enfim, começando agora com o manejo de pacientes com Covid-19. O coronavírus não é um vírus desconhecido da população humana. Ele já foi conhecido na própria China com o SARS-CoV em 2002, uma pequena epidemia que teve naquela região do vírus SARS-CoV-1. Mas depois teve combate a esse SARS-CoV e basicamente ele praticamente sumiu. Ele não sumiu totalmente, mas em pouquíssimos casos relatados de SARS-CoV-1 atualmente. Não só isso, uma outra variante chamada MERS-CoV apareceu nos Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, em 2012. E, mais recentemente, agora, finalzinho de 2019, em dezembro de 2019, em uma província da China, começaram a surgir alguns casos de insuficiência respiratória aguda, e quando os cientistas isolaram o vírus, viram que era uma variante nova. Essa variante é o SARS-CoV-2, que produz a doença Covid-19. Basicamente, esse SARS-CoV-2 pertence à família Coronaviridae, que é um vírus de RNA, onde ele se integra nas membranas das células por meio de uma proteína S, e a partir disso ele introduz um material genético, e a partir disso ele começa a replicar dentro do hospedeiro. E o que foi observado, tanto na China, quanto em toda a região do mundo, é que eles foram se espalhando de uma maneira diferente. Por meio de contato pessoal, como dar as mãos, abraços, por meio de procedimentos invasivos, como, por exemplo, intubação orotraqueal, ou até mesmo com tosse, espirro, em ambientes mais fechados com grande circulação de pessoas, como, por exemplo, metrô, trem, ônibus. A partir dessa transmissão, observou-se que aumentou o número de casos respiratórios. E aí, quais são os principais sinais e sintomas que a gente se preocupa com o SARS-CoV-2? Basicamente, os sintomas não são exclusivos somente do SARS-CoV-2. Tanto SARS-CoV-1, H1N1, vários outros vírus respiratórios, como adenovírus, rinovírus, até mesmo o SARS-CoV-2, ele vai produzir uma famosa síndrome gripal. É basicamente composta por basicamente todos esses sintomas associados. Febre, tem 85% da população que tem SARS-CoV-2 refere febre, 15% não refere. Então, tomem bastante cuidado quando a situação for a febre, porque ela pode estar ausente. Dispneia também não está sendo referida em todos, mas faz parte do quadro clínico. Uma coisa bastante comum também observada é a tosse, um pouco de fadiga, mialgia, e em 10% da população que tem SARS-CoV-2 acontece a diarreia. É raro acontecer, mas ela faz parte da sintomatologia que nós devemos nos preocupar atualmente. Ele não se difere em contexto de uma pandemia. Qualquer paciente que se apresente atualmente com síndrome gripal, no contexto da atual pandemia, a gente tem que pensar principalmente no vírus da SARS-CoV-2. Os critérios diagnósticos
Basicamente, todo paciente que se apresentar com uma síndrome gripal associado a uma confirmação laboratorial, ele vai ter um diagnóstico fechado de SARS, de COVID-19, SARS-CoV-2. E quais são os testes que nós podemos utilizar? Basicamente, o que vai depender são o início dos sintomas. Aqui do lado, eu coloquei uma tabelinha que demonstra a sensibilidade dos exames diagnósticos. O mais comum, o SWAB, o RT-PCR, que vai detectar o RNA do coronavírus a partir do SWAB da nasofaringe e da rinofaringe. Observem que à medida que vai se progredindo os dias de sintomas, esse exame vai ficando cada vez menos sensível. Bom, para o pessoal que está chegando agora no primeiro ano, tudo mais, da faculdade de medicina, sensibilidade nada mais é do que a probabilidade do exame vir positivo quando o paciente definitivamente tem a doença. Então, praticamente, o exame é mais sensível quando você está no início dos sintomas. Mas a gente, aqui no Brasil, a gente não colhe praticamente no primeiro dia de sintomas. A recomendação atual do Ministério da Saúde é que nós colhamos o SWAB a partir do terceiro dia de sintomas, onde ele tem uma melhor sensibilidade por conta disso. No primeiro e segundo dia, pode dar um falso negativo. Além disso, as sorologias também não são muito sensíveis no início dos sintomas, porque o nosso sistema imune não teve tempo suficiente ainda para produzir os anticorpos contra o SARS-CoV-2. Portanto, a sorologia só vai ser mais útil quando eu tiver um quadro mais arrastado, quando a gente estiver entre o D15 e o D39 de sintomas. Basicamente, aí sim, a sensibilidade vai ser bastante alta. Mas, enfim, basicamente, em uma frase que nós estamos ouvindo bastante ultimamente na era da radiológica com Covid-19, é o famoso vidro fosco na tomografia. O vidro fosco já era algo bem discutido anteriormente, porque ele não era um achado específico de uma doença. Vidro fosco na era pré-Covid, como assim podemos falar, podia ser diagnósticos diferenciais de pneumocistose, podia ser diagnóstico diferencial de doenças intersticiais, pulmonares, podia ser fibrose, podia ser qualquer outra etiologia associada a um outro quadro respiratório. Porém, foram observados em alguns outros estudos, a gente tem até aqui um jornal brasileiro de pneumologia, que fala que os achados radiológicos da tomografia podem ser bem específicos. O mais comum a se aparecer são, sim, opacidades em vidro fosco, como a gente está vendo aqui nas imagens, como se fossem pequenas opacidades mesmo, como se fosse, como posso falar, aqueles tijolos de vidro que a gente vê em algumas vidraças por aí. Elas costumam ser bilaterais e costumam acometer mais regiões periféricas do pulmão, não costumam ser muito centrais. Porém, como eu falei, os achados são inespecíficos, porque conforme a doença vai progredindo, essas opacidades em vidro fosco podem virar consolidações. E, pasmem, hoje em dia, quando a gente vê uma consolidação na tomografia, não tem como descartar SARS-CoV-2. Antigamente, nós falávamos que a consolidação com broncograma aéreo era quase que patognomônico de uma pneumonia bacteriana. Porém, hoje em dia, também pode ser um achado, sim, de SARS-CoV-2. É bem difícil distinguir uma infecção de SARS-CoV-2 por uma pneumonia bacteriana, mas isso é um assunto mais para frente que eu vou comentar. Mas, enfim, os achados radiológicos. A gente tem que pedir
tomo para todos os pacientes? A resposta é não, porque a doença se manifesta de uma maneira diferente na população. Tem gente que, com poucos dias de sintomas, já vão ter grande desconforto respiratório. Tem gente que só esse é um achado mesmo disso, de exame. Então, assim, paciente assintomático, a solicitação da tomografia não tem um valor adequado, além de expor o paciente a uma radiação desnecessária. Quando que eu devo considerar a tomografia, então? Naqueles pacientes com sintomas respiratórios que têm critério de internação, que eu vou falar no próximo slide, ou se o paciente também não tiver poucos sintomas, mas for um paciente mais idoso, se for um paciente imunossuprimido, se for um paciente transplantado, aí sim eu posso considerar realizar a tomografia para avaliar o grau de extensão da acometimento pulmonar. De maneira geral, se tiver em poucos dias sintomas e já tiver um grande acometimento, a tendência é piorar. A tendência pode ser que ele fique estável nos próximos dias. Mas, por ver as dúvidas, é interessante nesses casos de poucos dias de sintomas com grande acometimento, você querer observar mais de perto para ver como que ele vai evoluir. E os hospitalizados, é interessante também ter um documento para registrar o acometimento pulmonar. Aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nós recebemos muitos pacientes externos com tomografia já de fora. E se nós não suspeitarmos de alguma outra doença que o paciente possa estar tendo, como, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar ou uma pneumonia associada, não é interessante repetir. A gente só vai repetir a imagem se realmente for fazer uma mudança para o paciente na nossa conduta, praticamente. Lembrando, pessoal, que os pacientes com SARS-CoV-2 têm a síndrome respiratória aguda grave. Todo paciente com síndrome gripal por SARS-CoV-2 em notificação compulsória tem que ser imediata até 24 horas do atendimento do paciente. Mesmo que seja suspeita, não tenha diagnóstico fechado, nós temos que notificar do mesmo jeito. Atualmente, nós estamos utilizando o CID B34.2 para notificar os casos de COVID. Assim, nós já falamos dos principais sintomas que aparecem, nós já falamos das imagens que podem aparecer junto com o SARS-CoV-2. Agora falta classificar a doença. Como eu falei, a doença se manifesta diferente em diferentes pessoas. Os índices se diferem basicamente de não grave, grave e crítico, pela última classificação da OMS no documento de janeiro de 2021. Basicamente, vamos deixar o não grave de lado, porque ele é o excludente. A gente vai dividir basicamente paciente grave em paciente crítico. Todo paciente será considerado grave com SARS-CoV-2 quando ele apresentar, basicamente, diminuição da saturação de oxigênio no oxímetro de pulso mesmo, menor que 90% em ar ambiente. Quando o paciente apresentar aumento da frequência respiratória para adultos acima de 23 incursões por minuto. Cuidado, se for população pediátrica, a gente deve sempre lembrar que a frequência respiratória depende da idade do paciente. Se for um bebê, se for um recém-nascido, se for uma criança de 5 anos ou se for uma criança de 12 anos, tem diferença na frequência respiratória. Devemos sempre checar esses valores de referência. Ou mesmo se o paciente se apresenta com essa sigla, IRPA. O que é IRPA, Gabriel? Insuficiência respiratória aguda, que é uma entidade que não está tendo boas trocas.
onde nós podemos classificá-la em basicamente dois tipos, a hipoxêmica e a hipercapnica. Hipoxêmica, a pressão arterial de oxigênio, a PA de O2 do sangue está menor que 60 milímetros de mercúrio. E hipercapnica, quando a PA de CO2, a pressão de gás carbônico no sangue, está acima de 50. Normalmente, com o coronavírus, nós temos a hipoxêmica. Então, pacientes que fecharem com insuficiência respiratória aguda, esse será um paciente grave. Quando eu vou deixar de ser grave para deixar de ser crítico? A partir do momento que a gente preencher critérios para síndrome da angústia respiratória aguda, que eu já vou falar no próximo slide, quais são esses critérios. Quando nós apresentarmos critérios de sepse, vírus também pode causar sepse, assim como as bactérias, assim como os fungos. E não necessariamente nós vamos entrar com antibiótico. Ou mesmo se o paciente necessitar de ventilação mecânica, ou se o paciente, devido à sepse ou devido a algum outro fator, apresentar um choque e necessitar de drogas vasoativas. Nesses casos, eles serão os pacientes críticos. Todos os outros pacientes que não apresentarem nenhum quadro de critério de grave ou de crítico, ele será classificado como não grave. E como eu falei da síndrome da angústia respiratória aguda, essa tabelinha do jornal New England Journal of Medicine, um dos melhores jornais para atualização de artigos médicos, tem um artigo de revisão que demonstrou basicamente quais são esses critérios de síndrome da angústia respiratória aguda. Basicamente, nós temos que ter os critérios de Berlim, um insulto clínico agudo, conhecido dentro de 7 dias de doença, com opacidades bilaterais consistentes com, entre aspas, edema pulmonar, tanto na radiografia quanto na tomografia, tanto faz. E nós devemos, principalmente, classificá-las como leve, moderada ou grave. Essa classificação de leve, moderada ou grave leva em conta uma relação da PA de O2 para FI de O2. Não estou entendendo do que é isso, calma. Vou explicar o que é isso. A PA de O2, como eu falei anteriormente, é a pressão arterial de oxigênio que nós temos no sangue. Quando você tem uma insuficiência respiratória hipoxêmica, ela está abaixo de 60. Em adultos normais, saudáveis, sem nenhum tipo de doença, esse valor varia entre 80 a 100, mais ou menos. Agora, a FI de O2 nada mais é do que a fração inspirada de oxigênio no ar. Nós, aqui no ar ambiente, temos uma fração inspirada de oxigênio de 21%. Então, se fizermos as contas para um adulto saudável, por exemplo, se for pegar uma PA de O2 de 80 e dividir por 0,21, o resultado vai ser acima de 300, que é um valor considerado normal. A partir desse conhecimento, a gente pode classificar. Lembrando que a PA de O2 nós conseguimos avaliar com a gasometria arterial, que a gente coleta na artéria radial ou na artéria femoral. Alguns casos, a artéria braquial, mas são pouquíssimos. E a fração inspirada de oxigênio nós conseguimos a partir da ventilação mecânica, que o próprio ventilador mecânico nos mostra quanto que está dando de fração inspirada de oxigênio, ou a partir de valores empíricos como catéter nasal de oxigênio, máscara não inalante, que são valores menos precisos, porque não se sabe muito bem quanto que vai dar de FiO2 nesses dispositivos, catéter nasal de oxigênio e máscara não inalante. O único mais confiável seria a máscara de Venturi, que assim eles conseguem nos demonstrar quanto de FiO2 está sendo ministrado. Retomando a Sara,
síndrome da angústia respiratória aguda, a gente pode classificar como leve, moderada ou severa. Leve, quando essa relação de pH de A2 dividida pela F de A2 for entre 201 a 300. Moderada, quando essa relação da pH de A2 pela F de A2 for entre 101 a 200. E severa, que infelizmente, na grande parte dos casos que nós vemos diariamente, é uma relação de pH de A2 por F de A2 abaixo de 100. Visto isso, esse é um dos critérios dos pacientes críticos. Ok. Antes de iniciarmos os cuidados dos pacientes graves, dos pacientes críticos, a gente tem que saber fazer o básico bem feito. Vamos começar pelos casos não graves, que é o que mais gerou repercussão nacional. O manejo de paciente não grave é basicamente sintomáticos. O que seriam sintomáticos, Gabriel? Basicamente, se o paciente tiver febre e não tiver nenhum outro sinal de gravidade, a gente pode administrar, por exemplo, antipiréticos, mais conhecidos como a dipirona ou mesmo o paracetamol. Nada mais além disso. Nada mais além disso. Além disso, devemos orientar o isolamento por 10 dias. Em casos não graves, o isolamento por 10 dias, caso de contato, é essencial. Além disso, pessoal, a última parte em azul é uma das mais importantes. Orientações de sinais de alarme. A gente tem que entregar um papel para o paciente e orientar todos os sinais que ele possa vir apresentar caso piore. Como, por exemplo, dispneia, aumento do esforço muscular, aumento da fome de ar. A gente tem que ser bem simples nesse caso. Qualquer coisa que o paciente refira como falta de ar já seria um sinal de alarme também. Então, por isso que nós devemos orientar sempre com uma clareza que o paciente entenda, para que busque o serviço de saúde caso for necessário. Se ele não apresentar, somente sintomáticos, isolamento por 10 dias. Coloquei esse slide, é meio controverso, mas eu tenho que citar que o kit COVID-19, com todos aqueles medicamentos, como, por exemplo, azitromicina, ivermectina, vitamina D, vitamina C, zinco. Não, só por gente, não deem esses remédios para pacientes com casos não graves de COVID, para nenhum tipo de paciente, para nenhum dos tipos de doença de COVID, nem para não grave, nem para grave, nem para crítico. Porque não é porque a gente é contra essas medicações. A ivermectina tem indicações precisas quando for necessário, e a azitromicina tem indicações quando for necessário para outras doenças. Para COVID, que é um vírus, né, esses medicamentos já foram estudados e já tem estudos publicados naquele jornal que eu falei anteriormente, New England Journal of Medicine, e também tem outros como o JAMA, que também é um jornal famoso do meio médico, que não demonstraram nenhum benefício dessas medicações para o SARS-CoV-2. Tanto que, infelizmente, ainda na situação brasileira, com a situação que a gente vive hoje, a gente vê bastante gente prescrevendo, ainda recebendo pressão para prescrever esses medicamentos, caso não prescrever, vai ser demitido em alguns outros hospitais de fora. Infelizmente, essa é a realidade, mas a gente não pode prescrever esses medicamentos, porque não tem nenhum benefício para o paciente e pode causar efeito colateral grave. Como, por exemplo, teve vários casos na Unicamp, que pacientes entraram para a fila de transplante hepático depois de utilizarem esses medicamentos que geram uma falência hepática fulminante, e o paciente vai precisar ser transplantado para conseguir viver melhor. Então, pessoal,
muito cuidado com essas medicações e, por favor, não prescrevam kit COVID-19. E esse aqui é um slide de 2020 também do Ministério da Saúde, mas é o que a gente precisa fazer para prevenir o contágio. Uma coisa simples para evitar, como a própria população japonesa faz para reduzir também o número de contatos, fazer o básico, lavar a mão com água e sabão, cobrir o nariz, utilizar máscara sempre, manter o ambiente bem ventilados, não compartilhar objetos pessoais e, principalmente, evitar aglomerações. Infelizmente, no nosso cenário atual, nós tivemos, entre a primeira onda e a segunda onda, nós tivemos um grande número de aglomerações, tanto em praias, quanto em bares, tudo mais. E a situação não estava boa para já liberar essas aglomerações. Tanto que a vacina não estava sendo administrada naquela época, então seria muito de bom tom não ter sido feita a aglomeração, principalmente na época de eleições. Mas fica um recado, evite aglomerações. Está tendo muita festa também que a gente está vendo clandestina, e a pessoa pode até ficar sintomática, mas ele pode ser só o transmissor do vírus para outros familiares, para outras pessoas, e assim começar um ciclo sem fim. Então, evite aglomerações. Bom, chegamos agora numa parte interessante, que é o suporte de pacientes graves e pacientes críticos, que é basicamente suporte de unidade de terapia intensiva. Se eu fosse resumir basicamente em pouquíssimas linhas, o que a gente tem que fazer para o COVID em pacientes graves, pacientes críticos, é o que está em quadro amarelo. É suporte clínico, é suporte de terapia intensiva, é suporte com oxigenoterapia para manter um alvo de saturação maior que 90%. Quando o paciente já dessatura, a gente tem um objetivo 100% para todo mundo. Um alvo de 91, 92, 93%, o paciente que já se apresentava com níveis baixos de saturação, já é suficiente. A gente não quer uma hiperóxia, manter níveis altos de oxigênio no sangue, porque isso também tem malefício. Tudo nessa vida em excesso faz mal, inclusive o oxigênio, porque vai criar radicais livres que vão aumentar a inflamação, que pode até piorar o quadro. Então, a autossaturação para esses pacientes vai ser acima de 90%. Além disso, aí a gente pode escalonar o suporte de oxigênio, como, por exemplo, a gente pode começar com catéter nasal de oxigênio em casos mais leves, mas se for um paciente que já chega saturando cerca de 70%, 75%, a gente pode utilizar máscara não reinalante, a gente pode utilizar máscara de Venturi, e a gente pode até mesmo, a depender dos casos, fazer ventilação mecânica não invasiva, o famoso CPAP ou BIPAP, que garante uma boa pressão nas vias aéreas e garante uma boa oxigenação para esses pacientes. Em último dos casos, aí nós partimos para a ventilação mecânica, que é a intubação orotraqueal. Não é meu objetivo falar do procedimento da intubação orotraqueal, as drogas que utilizamos, como fazemos. Isso pode ficar para um outro dia, se vocês quiserem que nós possamos discutir. Além disso, os medicamentos, se a gente for utilizar também o medicamento, a gente pode utilizar a dexametasona, que é um corticosteroide, que o principal estudo que foi demonstrado que tem benefícios para o paciente com necessidade de oxigênio, repito, corticosteroide, dexametasona, a partir do 7º dia de doença, só para aqueles pacientes que necessitem de oxigênio, seja catéter nasal, seja intubação traqueal, somente para esses pacientes. Para paciente que está não grave, o uso de corticoide pode até aumentar a mortalidade.
Então, se precisar de oxigênio, dexametasona, que foi o principal corticoide estudado. Qual que foi a dose estudada, Gabriel? Foi uma dose de 6 miligramas de dexametasona por dia durante 10 dias. A gente pode discutir depois dessa questão do tempo da terapia, porque tem outros estudos que demonstraram por um período mais prolongado de tempo durante a estadia na unidade de terapia intensiva, mas fazendo o básico bem feito, nós já estamos fazendo grandes benefícios. Então, a partir do sétimo dia de doença, dexametasona 6 miligramas pode ser por via oral se o paciente conseguir engolir, ou pode ser por via endovenosa se o paciente estiver em intubação orotraqueal. Além disso, uma questão polêmica que está tendo repercussão até hoje é sobre o uso da anticoagulação. Pode ser, a gente tem que utilizar as doses profiláticas, você tem que usar doses terapêuticas, que nem nós utilizamos para tratamento de tromboembolismo venoso, de TVP, trombose venosa profunda, ou se nós utilizamos uma dose nem profilática, nem terapêutica, uma dose intermediária. É uma questão que está se repercutindo até hoje. Ainda estão tendo estudos que estão pesquisando o benefício disso tudo. Atualmente, o que nós fazemos para pacientes que têm necessidade de terapia intensiva? Anticoagulação profilática, coisa que já era feita muito antes do Covid já ter surgido. Então, o que é a anticoagulação profilática? Nada mais é do que a enoxaparina, 40 miligramas, via subcutânea, uma vez por dia, para evitar a formação de trombos, trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar. Se o paciente tiver disfunção renal importante, famoso clearance renal abaixo de 30 ml por minuto, que a gente faz a partir da dosagem de creatinina sérica, nós podemos substituir a enoxaparina por heparina não fracionada, 5.000 unidades de 12 em 12, ou 5.000 unidades de 8 em 8, a depender do peso do paciente. Isso vocês podem checar em qualquer outro lugar. Em questão da ventilação mecânica, muitos pacientes estão vendo hoje que estão sendo pronados, bloqueados, estão em ECMO. O que seria isso? Vou tentar explicar de uma maneira muito mais sucinta a abordagem geral da ventilação mecânica. Apesar de ser uma coisa difícil, é um mundo à parte, tem que estudar bastante, mas eu vou tentar resumir de uma maneira que todo mundo tenha uma noção. Se não entender, podem ficar tranquilos, que depois vai ter uma discussão e eu vou tentar falar melhor sobre isso. Eu tive critérios de intubação. Meu paciente não tolerou muito bem a ventilação não invasiva, ele continuou com esforço muscular, continuou taquipneico, continuou desaturando, não teve outra opção do que ser intubado. Mas o processo de intubação, com prática, todo mundo consegue fazer. Isso é um fato. A questão, o diferencial, é como que vamos ventilar esse paciente. Porque passar o tubo pela garganta, beleza. Mas garantir uma boa ventilação é mais importante do que a própria procedimento da intubação. Como que vamos ventilar esses pacientes? Nós pegamos de um outro estudo, lembra da síndrome da angústia respiratória aguda? Nós pegamos o estudo que foi feito para ventilação para aqueles casos que já estava sendo feito há muito antes e colocamos para o COVID nesse momento. Nós fazemos uma ventilação protetora nas primeiras 48 horas. O que seria uma ventilação protetora? Nada mais é do que manter uma ventilação
com volume de ar de mais ou menos 6 ml por quilo para o seu peso predito. Não é o seu peso real. É um peso calculado, seu peso ideal, calculado a partir da sua altura. Além disso, tem esses outros dois valores, que é a pressão de platô e o PIP, que é a pressão expiratória final. São termos mais avançados que tem o pessoal no primeiro, segundo ano aqui que podem não entender, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Pressão de platô nada mais é do que a pressão que fica nos alvéolos quando você entra o fluxo de ar e faz uma pausa inspiratória. Essa pausa, essa pressão que fica estacionada durante essa pausa inspiratória é a pressão de platô. Nós objetivamos mantê-la menor que 30 centímetros de água. E esse PIP, o que seria esse PIP? Nada mais é do que uma pressão nos alvéolos para que os mantenham abertos durante o ciclo expiratório. Porque durante a expiração nós tem um fluxo de ar, o ar entra, eles são insuflados, e na expiração, para que eles não colabem, para que eles não fechem, para que possa garantir uma boa troca, para que tenha uma boa ventilação, uma boa perfusão, o PIP nada mais é que a pressão necessária para que os alvéolos fiquem abertos ao final da expiração. Nós objetivamos a partir de 5 centímetros de água. Mas, com a ajuda da equipe da fisioterapia, nós podemos aumentar ou mesmo diminuir conforme a necessidade. Esse é o conceito de ventilação protetora, de maneira bem básica mesmo. Além disso, tem aqueles outros níveis que a gente vai progredindo com cuidado a partir daquela relação que eu citei anteriormente, da relação PF, da PA de O2 dividida pela FI de O2. A partir disso, nós já podemos partir para um outro tipo de tratamento, como, por exemplo, se o paciente ainda estiver com uma sedação boa, estiver com ventilação protetora e ainda assim continuar com uma relação PF menor que 150, nós já temos indicação de fazer um bloqueio neuromuscular. O que seria o bloqueio neuromuscular? A gente pode utilizar os medicamentos, como por exemplo o cisatracúlio, o curônio, aqueles mesmos utilizados na sequência rápida de intubação, para que o paciente fique relaxado, para que a musculatura relaxe e para que o próprio ventilador controle a ventilação do paciente de uma maneira que você queira deixar mais protetora, para que você aumente essa relação. Mas vai chegar casos que, mesmo com um paciente bloqueado, com uso de bloqueador neuromuscular e mesmo com parâmetros de ventilação protetora, eles ainda vão manter uma relação PF abaixo de 150. Se mantiver ainda nessas condições abaixo de 150, atualmente a gente pode falar abaixo de 100, já tem indicação de fazer a posição prona, que é deixar o paciente em decúbito ventral, que tem o objetivo de aliviar a pressão no dorso do paciente para que o ar entre nessas áreas mais pressurizadas, que agora estão sendo mais relaxadas, para que tenha uma melhor troca. E se isso for refratário, a gente tem que discutir depois, se tiver uma PF menor que 80, nessas condições todas que eu já falei, a gente tem que falar sobre ECMO, que nada mais é que um dispositivo de circulação extracorpórea, o mesmo utilizado em cirurgias cardíacas, semelhante, para que você vai canular duas
vamos dizer, duas mangueiras, entre aspas, bem grosseiramente falando, uma que vai tirar o sangue da veia, vai levar para uma membrana que vai oxigenar esse sangue venoso, e por um outro acesso, ele vai colocar o sangue oxigenado. Basicamente, seria isso, de uma maneira mais grosseira. É um assunto bem mais complexo, é um assunto de residência de terapia intensiva. Mas vamos voltar para o básico, que já está sendo muito bem feito. Se o paciente precisa ser entubado, ventilação mecânica protetora. Volume corrente, 6 ml por quilo de peso predito. Pressão de platô menor do que 30 e PIP maior que 5. Se permanecer com PF menor que 150, se o paciente ainda brigar com o ventilador, se o paciente ainda se sentir desconfortável com as assincronias da ventilação, a gente pode fazer bloqueador neuromuscular, com uma PF menor que 150. Se assim ainda não melhorar, a gente pode partir para a posição prona. Lembrando que na prona, a gente só pode deixar cerca de 12 a 16 horas por dia, para evitar escaras, para evitar lesões de pressão em face, região de tórax, em região de joelhos e região de braço. E lembrando também que os bloqueadores neuromusculares, eles têm data e hora para sair. Eles têm até 48 horas de início para você iniciar e para você se retirar depois. Porque se você permanecer com o bloqueador neuromuscular por muito mais que 2 dias, o risco de paciente ficar bem fraco ou tiver uma evolução pior será bem grande. Qualquer dúvida sobre esse outro tema, a gente vai estar aberto para discussão posteriormente. Enfim, estamos quase terminando, mas assim, passando para essa parte mais da experiência, esse aqui foi um gráfico publicado no American Heart Association, na revista Circulation, que é um grande jornal também de medicina, que foi publicado basicamente no início da pandemia, lá em 2020, onde eles praticamente dividiram a pandemia em 5 curvas. E essas 5 curvas são bem atuais, são assustadoramente reais. Como, por exemplo, os acometimentos de Covid, as infecções agudas, precisam de semanas a meses de primeiro, só que acho que no nosso caso, Brasil, seria mais para meses a anos também. E também a curva 2 seria basicamente o cuidado de urgência e a falta de guidelines direcionados para os nossos cuidados pacientes, que seria de meses até anos. E essa curva 3, que são as infecções interativas, são as novas infecções, são as reinfecções e até as novas variações de vírus que estão surgindo. Então, praticamente, atualmente, a gente talvez esteja aqui nessa curva 3. O que seria essa curva 4? Seriam as doenças crônicas que foram negligenciadas por conta dos fechamentos, por conta do Covid, como, por exemplo, pacientes com diabetes, hipertensão, que faziam seu tratamento na UBS regularmente. Nesse momento, as consultas foram espaçadas para evitar graus de circulação de pessoas. Assim, eles vão ter as glicemias mais compensadas, as pressões não vão ficar tão controladas, e assim pode até piorar essas condições. E a última curva, que é a curva mais assustadora, que só ascende, em nenhum momento termina como as outras curvas, é o impacto da pandemia na saúde mental e na economia dos países afetados pela crise do Covid. E essa curva só iniciou e ascendeu até hoje. É algo preocupante, muito. Economia, a nossa saúde mental
está cada vez mais em uma situação mais preocupante até. E se eu fosse dar um recado para todos o pessoal do sexto ano que vai se formar agora no final do ano, no meio do ano, não sei, que vai trabalhar com Covid, que vai trabalhar nessa situação de terapia intensiva, tudo mais, fique calmo e tenha o seu momento para cuidar da sua saúde mental. Atualmente, vou falar um pouquinho da minha experiência no Hospital das Clínicas de São Paulo. A medicina de emergência, além da sala de emergência propriamente dita, onde nós recebemos os pacientes com insuficiência respiratória, nós também passamos em estágios de unidade de terapia intensiva, como é o meu caso agora, que eu estou passando em uma UTI, que foi montada no pronto-socorro para acomodar pacientes do estado de São Paulo, vindo de outros serviços. E é vamos dizer, um estágio um tanto quanto pesado, sim, não por conta da carga horária, porque nós respeitamos a carga horária de 60 horas semanais, mas por conta de o quanto que o plantão consome suas energias, o quanto que o plantão vai mexer com a sua saúde mental. Eu me lembro de uma paciente de 48 anos de idade, sem nenhum tipo de comorbidade, não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha absolutamente nada, mas estava com um quadro já de grave para crítico de Covid. E chegou uma hora que o nosso suporte ventilatório de máscara não inalante, de ventilação não invasiva, não estava surtindo efeito. E a gente precisou realmente conversar com ela sobre a decisão de intubação da traqueal. E quando eu fui conversar com o paciente, expliquei todo o procedimento e basicamente ela entendeu da situação, só que ela fez uma pergunta depois de tudo isso. Ela perguntou se ela ia morrer, se ela teria chance de viver depois da intubação. Em um contexto de paciente grave, crítico, onde cerca de 75% dos pacientes que são intubados, infelizmente, não têm um bom prognóstico. Infelizmente, tem um final desfavorável. Uma paciente saudável, 48 anos, com uma filha de 26 anos. Isso fica martelando na nossa cabeça que devemos fazer basicamente todo o nossas ações para cuidar dos pacientes, mas mesmo que nossas ações sejam muito bem feitas, cerca de 7 a 8 de cada 10 intubados, infelizmente, vão vir a falecer. E isso pode realmente nos causar um grande estresse, pode nos causar um grande cansaço, isso pode causar um grande desânimo, mas nós temos que cuidar da nossa saúde mental para que isso não aconteça. Eu já vi grandes enfermeiras que estavam lá no hospital há mais de 10 anos serem afastados por burnout por conta da pandemia. Eu já vi técnicas de enfermagem chorando antes de receber o plantão porque estavam com falta de esperança, porque vinham todos os pacientes pronados, entubados, estavam com a sensação de que não tinha esperança, que não tinha fim. E essa é uma situação alarmante. O burnout na área médica é algo preocupante. Não é frescura, não é algo que é para ser desprezado. É algo para ser discutido sempre. E nós devemos estar sempre unidos contra isso. Se precisarem conversar com outra pessoa, conversem. Se abram com ela para quais são os seus problemas, o que você precisa para ficar melhor, o que você sente, o que você está sentindo. Além disso, a área da saúde também é bem
pesada em si. O curso de medicina é um curso bem pesado em si. Eu lembro de um colega meu que ficou depressivo no 5º ano da faculdade. Ele quase trancou, quase desistiu. Uma pessoa brilhante, até. Por conta desse cansaço que nós apresentamos durante nossa trajetória. Por isso que nós devemos sempre nos apoiar, sempre nos manter unidos para conversar sobre nossa saúde mental. Se cuidem, pessoal. É isso que façam exercício físico, se alimentem bem, conversem com familiares, com amigos, para que nós possamos enfrentar essa pandemia, para que um dia eu possa ver no chat de jornal, o Covid acabou. Eu espero um dia ler isso. Enfim, aqui estão todas as referências que eu utilizei. Acho que depois o pessoal da organização pode fornecer os slides sem nenhum problema. Eu deixo disponibilizado depois. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado mesmo. Se precisarem de alguma dúvida, querem conversar alguma coisa, qualquer outra coisa, eu deixei aqui do lado o meu Instagram e o meu e-mail. Podem fazer qualquer tipo de pergunta, que assim que eu tiver um pouquinho de tempo, mas eu prometo responder. E antes mesmo de começarmos a discussão, eu gostaria só para vocês que esse QR Code, ou mesmo esse form aqui no link, são 3 perguntas. Se vocês quiserem responder, fiquem à vontade. Se não quiserem, também fiquem à vontade. É só um feedback dessa apresentação. Só para... Porque, assim, eu estou no 2º ano da residência da faculdade, da residência da USP. Eu não sou um professor, como o pessoal já tinha propriamente dito, tudo mais. Mas a partir dessas apresentações, nós costumamos crescer, tudo mais, e a gente costuma aprender com os nossos erros, e também a gente costuma ouvir o que o outro, quem está recebendo a mensagem, entendeu, o que o outro teve de dúvida, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, se tiverem só um tempinho, é uma coisa bem rápida, 5 minutos já respondeu tudo, só para responder esse feedback. Bom, gente, muito obrigado mesmo pela atenção, e agora eu passo novamente para a organização desse evento, para que possamos responder algumas dúvidas eventuais da apresentação, porque é quase impossível falar tudo de Covid em basicamente 1 hora e pouco de apresentação, porque é uma doença que surge cada vez, novas informações a cada dia, e como eu falei, a medicina é a verdade das ciências transitórias, o que pode ser verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Então, agora eu passo para a organização, para que possamos fazer uma discussão. Parabéns, doutor Gabriel, e muito obrigada. A aula foi ótima e muito necessária. Posso tirar algumas dúvidas que surgiram ao longo da aula? Com certeza. A primeira dúvida foi: como vocês, profissionais da saúde, estão lidando com a saturação dos leitos de UTI? E qual a situação atual da UTI Covid na cidade de São Paulo? Uma pergunta: como nós estamos lidando com a saturação? Basicamente, assim, eu vou falar um pouquinho como que estamos fazendo. Atualmente, alguns estágios da residência foram realocados para o Covid. Como, por exemplo, um dos estágios que era para eu passar agora foi cancelado para que eu pudesse ajudar na UTI do pronto-socorro. E assim, temos, vamos dizer, na UTI do pronto-socorro, e nós temos alguns leitos, e nós dividimos esses leitos, e cada dia que passa, assim, são um número limitado de leitos. Só que, cada dia que passa, cada vez tem mais paciente que precisa ser internado, que precisa de unidade de terapia intensiva.
Então, basicamente, o paciente é internado no pronto-socorro, ele fica na UTI pronto-socorro por algum tempo e depois sobe para uma outra UTI mais fechada, aí vem mais paciente na nossa UTI. E como que estamos lidando com essa saturação? Tá complicado, mas atualmente tivemos que contratar mais profissionais, não só da área médica, mas sim fisioterapeuta, que tem um trabalho essencial na ventilação mecânica desses pacientes, que é contratar mais enfermagem e mais técnicos de enfermagem para que os leitos recebessem todo o cuidado necessário para que o paciente tenha um bom cuidado para que ele permaneça, pelo menos, estável durante a permanência dele no pronto-socorro. E é assim que a gente está lidando, basicamente. E as UTIs no estado de São Paulo, basicamente, estão cada vez mais lotadas. Cada vez, assim, com o início da vacinação, a mortalidade da equipe médica está reduzindo bastante. Todos os médicos que foram vacinados estão tendo a menor mortalidade com relação à vacina. Mas em relação a outra população, tipo assim, idosos também estão tendo uma menor mortalidade, relativa até, não tenho dados específicos, mas posteriormente nós podemos ter. Mas agora tem mais quadros de pacientes jovens, sem comorbidades, em estado grave. E as situações das UTIs estão sempre lotadas, basicamente com muitos, tem a demanda de leitos é enorme, mas estamos fazendo o possível para que para que nós possamos dar conta de todos esses pacientes. Pode fazer a próxima pergunta, por favor. A próxima pergunta é: o senhor acha que com essa quarentena e vacinação a gente tem chance de controlar o número de mortes logo? Tomando o exemplo da Austrália, com a quarentena e com a vacinação, com toda certeza nós conseguiremos reduzir bastante a mortalidade. O principal foco nosso agora é garantir a vacinação, porque teve um trabalho agora recentemente, acho que foi de 2 semanas, se eu não me engano, que a partir do 14º dia após a vacinação, a curva de mortalidade por Covid-19 teve uma grande diferença. Elas se mantinham basicamente iguais, aí depois de 14 dias a população não vacinada teve maior mortalidade, e a que recebeu a vacina teve menor mortalidade, ficou uma diferença grande. Então, sim, a quarentena e a vacinação são essenciais para que possamos enfrentar essa pandemia. A próxima pergunta é: um broncodilatador auxiliaria no manejo de pacientes graves? Excelente pergunta, muito boa mesmo. Os broncodilatadores atualmente, como por exemplo o fenoterol, salbutamol e alguns outros também anticolinérgicos, como por exemplo o ipatrópio, eles têm benefício quando a população que tem o COVID já tem uma doença pulmonar associada, como por exemplo asma ou mesmo o DPOC. Na população que não tem essas condições, tipo asma, DPOC, o uso de broncodilatador não se demonstrou com benefício. Além disso, se nós utilizarmos o broncodilatador com frequência nessas populações que não têm necessidade, o risco de efeito colateral é grande, como, por exemplo, distúrbios metabólicos, como, por exemplo, a redução de potássio, ou até mesmo taquicardia, tremores, que são efeitos não desejados. Mas para as populações com COVID que têm essas condições, tipo asma, eu atendi uma paciente recentemente na terapia intensiva com essa condição, e ela teve boa resposta. Não é só porque o COVID surgiu no planeta que essas doenças deixaram de existir, também não. Mas é só para falar, se tiver asma, se tiver DPOC, o uso de broncodilatador está indicado, se tiver
crise de broncoespasmo, tudo bem, pode utilizar, mas se não tiver crise de broncoespasmo, se não tiver essas doenças estruturais, não há necessidade de utilizar de rotina. Quais são os problemas que o kit COVID tem causado? E como convencer alguém a não usar, já que existem tantas fake news sobre o medicamento? Uau, essa pergunta, olha, eu vou te falar, eu já briguei com algumas pessoas, até colegas de faculdade, sobre esse kit COVID, hein? Bom, basicamente, os riscos que o kit COVID pode apresentar. Vamos por partes. Os principais medicamentos. Azitromicina. Azitromicina é um antibiótico macrolídeo. O uso do antibiótico, o uso inadequado de antibióticos pode promover uma resistência bacteriana enorme. Além disso, lembrando que os macrolídeos, eles também podem apresentar aumento do intervalo QT do eletrocardiograma, que isso pode gerar algumas arritmias, como, por exemplo, a Torsades de Pointes, que é uma taquiarritmia bem específica, mas que está associada a esse prolongamento de QT. Então, da azitromicina, risco de superbactérias, que podem ficar resistentes aos antibióticos, e ao prolongamento de QT. Ivermectina já tem um problema também que ela tem metabolismo hepático. E nós já vimos casos que o paciente que teve uma hepatotoxicidade por uma dose enorme de ivermectina, que pode gerar até uma falência hepática, se não for utilizado nas doses que utilizamos para piolho e tudo mais. Ou também mesmo quando o paciente vai receber doses de corticoide muito grandes, como por exemplo, um paciente com uma doença autoimune, que vai precisar de corticoide em altas doses, o uso da ivermectina é interessante para uma profilaxia de estrongiloides. Nesse caso, tudo bem, mas para profilaxia de COVID, não há nenhum benefício, até teve estudo disso que não demonstrou nenhum tipo de benefício. Fake news, tem bastante. Tem até um site chamado C19 Studies, tudo mais, que são estudos com uma metodologia muito questionável, muito, vamos dizer, até abaixo do esperado, que demonstra benefícios, só que esses estudos foram muito mal feitos e a metodologia não ajuda. Como que a gente pode ajudar a população a não receber kit COVID? É uma missão que estou tentando fazer até hoje, eu admito. Nós temos que, nós, da equipe médica toda, a equipe de enfermagem também pode auxiliar nisso, sem nenhum problema, investir na educação da população, mostrar os artigos principais do JAMA, New England Journal of Medicine, que realmente não tem nenhum tipo de benefício. Além disso, a gente tem que sempre debater, não é tipo assim, de uma forma mais agressiva, eu usei, então funciona. Até aí, o pensamento científico foi jogado fora. Então, a gente tem que realmente investir na educação e ensiná-los a ler melhor a metodologia de estudos para demonstrar que realmente esses remédios não têm nenhum tipo de benefício do kit COVID. Inclusive, eu esqueci de um famoso, chamado hidroxicloroquina, que é um antimalárico e um antilúpico. Para tratar malária e lúpus, hidroxicloroquina, fenomenal. É um dos melhores que tem. Mas para profilaxia de COVID, também não vai ter nenhum benefício e também tem um risco aumentado de prolongar o intervalo QT do eletrocardiograma. Além de alterar, poder causar lesões oculares também. Então, tome bastante cuidado com esse kit e eu espero que a população tenha mais bom senso sobre esse kit COVID, porque está muito difícil de
convencer, mas a gente tem que persistir na educação médica, principalmente. Teve até um paciente que eu estava atendendo no UTI também, que ele estava internado e ele estava escondido, sim, ele estava escondido o kit COVID nas roupas íntimas. E a gente só descobriu quando a gente entubou o paciente. Então, fica bem difícil. Então, vamos lá, próxima pergunta. Pode explicar novamente a função do anticoagulante no tratamento dos pacientes e por que ele é necessário? Perfeito, com certeza posso explicar. O anticoagulante, na dose profilática, não é ele é utilizado para que o paciente que vai ficar deitado na cama, sem se movimentar, sem ficar de pé nem nada, ele é utilizado para evitar que se formem trombos nas veias das pernas. Mas praticamente é assim. O nosso sistema venoso tem válvulas que se contraem para que o fluxo de sangue seja bem fluido, para que chegue até o coração e seja bombeado de novo para o pulmão. Porém, quando as veias ficam paradas, estáticas, e nós não comprimimos as nossas panturrilhas para o sangue se movimentar melhor, o sangue tende a ficar mais estagnado, mais parado, e tende até a formar trombos, por meio da cascata de coagulação. A anticoagulação profilática tem como objetivo evitar formar trombos nas pernas, nas veias poplíteas principalmente, para que esses trombos não formem as doenças TVP, trombose venosa profunda, ou também para evitar que esses trombos não vão até o pulmão e cause o tromboembolismo pulmonar. A função do anticoagulante é essa, para evitar um evento tromboembólico, para evitar a formação de trombose venosa profunda e para evitar tromboembolismo pulmonar em dose profilática. Essa dose profilática já foi estudada, tem grandes benefícios. Quando a terapia intensiva surgiu, né, foi na medicina, todos os pacientes que ficavam em leite de terapia intensiva e que não tivessem contraindicação ao uso de anticoagulantes, todos eles recebiam em dose profilática para evitar formação de trombos. É esse o objetivo dos anticoagulantes na COVID-19 e em pacientes na unidade de terapia intensiva de uma maneira geral. Próxima pergunta. Se todos os cuidados e prevenções voltados ao combate da Covid também ajudassem a diminuir casos de Covid, deveríamos adotar o uso de máscaras em nossa rotina para diminuir não só a gripe, mas como outras doenças transmitidas pela via aérea. Vocês estão de parabéns com as perguntas, hein? Bem complexas. Parabéns mesmo. Uau. Assim, tomando o exemplo do Japão, basicamente, onde toda a população usou máscara e reduziu bastante o número de infecções, tanto mais pela educação da população em evitar aglomerações e evitar contato pessoal, essencial. Além disso, além da época de gripe também, o uso de máscaras é importante para evitar essas doenças respiratórias. Vamos pensar, quando nós tivemos a pandemia do H1N1, a gente não ficou de máscara o tempo todo durante esse período de pandemia. Porém, com o advento da vacina, que todo ano é aplicada, e que eu recomendo todo mundo a tomar sempre, os casos foram reduzindo, e assim nós continuamos a ficar sem máscara. No exato momento dessa pandemia, no qual o Covid-19 tem uma maior afecção, tem uma maior tropismo pelo tecido pulmonar, a gente tem que usar máscara para evitar a transmissão por gotículas
até que toda a população, pelo menos 75% da população esteja vacinada, para que possamos reduzir o número de casos que estão aumentando. Basicamente isso, o uso de máscara é essencial e temos que, assim, por mais que a vacina tenha surgido, a gente não atingiu uma meta ainda da população brasileira vacinada, então a gente tem que continuar até que a população esteja predominantemente vacinada para que possamos pensar em voltar a andar sem máscara nas ruas, praticamente. Acho que foi isso que foi perguntado. Se não tiver foi perguntado, se não foi respondido, eu tento explicar de outra maneira. Tudo bem. Próxima pergunta, por favor. Os corticosteroides são dados para a produção de surfactantes? Interessante pergunta. Resposta é não. A produção de surfactante, a gente pode lembrar da pediatria, da época da neonatologia, de todas as doenças respiratórias dos neonatos, que em algumas situações a gente pode utilizar o surfactante para evitar o coagulamento dos alvéolos. Mas a principal função do corticoide, a partir do 7º dia de sintoma, é reduzir a inflamação sistêmica que o vírus gerou. Por que acontece na fisiopatologia geral do Covid-19? Ele tem basicamente a fase de replicação viral nos 7 primeiros dias da infecção. E basicamente, com a entrada do vírus nas células, vai causar uma reação de inflamação nos primeiros 7 dias. E essa reação, essa resposta celular é interessante para evitar que o vírus se replique. Mas depois do 7º dia de sintoma, o vírus já foi replicado, já atingiu o tecido pulmonar, já está causando todos os efeitos que ele causa, e basicamente o corticoide, ele é utilizado praticamente para reduzir a inflamação sistêmica que esse vírus causa. Por que não foi utilizado logo de cara o corticoide? Porque na pandemia do H1N1, o corticoide não demonstrou nenhum tipo de benefício. Aí nós tivemos que esperar resultados de pesquisas, o famoso recovery, para nos dizer que o uso de dexametasona reduz mortalidade em pacientes que precisam de oxigênio a partir do 7º dia de sintoma. Por quê? Aparentemente, os pacientes que precisam de oxigênio já estão mais inflamados. E os pacientes que não precisam de oxigênio não estão com um grau de inflamação tão severo. Então, se a gente utilizar o corticoide em um paciente que não está com doença severa, que não está grave, capaz do sistema imune ficar deprimido e o vírus já aumentar a sua atividade. Mas, se temos uma inflamação grande, isso também é prejudicial para o organismo. O benefício maior do corticoide é reduzir essa inflamação, não tem nenhuma correlação com o surfactante. Acho que é isso, e próxima pergunta. Como se dá um teste de COVID com resultado falso negativo? Resultados falsos negativos. Principalmente por conta da coleta inadequada. No início da pandemia, quando os primeiros swabs foram desenvolvidos, tinha muita dúvida de como que era coletado o swab. E quem já teve que coletar um swab, eu já tive Covid no início da pandemia, eu tive que coletar swab, é uma coisa horrorosa, uma coisa que incomoda, porque o swab tem que ir até a região da nasofaringe, que é bem na parte posterior. Tem que ir bem na região da nasofaringe e pegar aquela região. E isso vai causar um reflexo de espirro, tosse e tudo mais. Os principais resultados falsos negativos que vinham com swab negativo, porém com uma tomografia altamente suspeita de COVID, com paciente com quadro gripal e tudo mais, se dá principalmente a coleta inadequada
de suave. Se for um quadro mais, vamos dizer, mais tardio, como a gente está vendo agora nessa segunda onda, onde os pacientes estão piorando entre o 11º e o 14º dia de sintoma, o suave também pode vir com um resultado negativo, falsamente negativo, por conta de que o vírus já não está se localizando mais na nasofaringe, mas já está de uma maneira mais sistêmica. E essas são as formas de dar um resultado falso negativo.